Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do Reiki vá até ele. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado
que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Usui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, violeta, Chokurei, Chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do Reiki vá até ele. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família sejam protegidos e iluminados. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa venham, eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados.
Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos, iluminados pelo reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado. Que a energia do reiki vá até ele. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora,
que o Irineu Cordeiro, o seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado. Que a energia do Reiki vá até ele. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado, guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado em todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros.
Agora que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que o Irineu Cordeiro, o seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo. Ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos, iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do Reiki vá até ele. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que
que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros do condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado em todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo. Ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do reiki vá até ele. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado.
os 3 sopros para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família sejam protegidos e iluminados. Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros. Agora que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros. Agora que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo. Ligarmos-nos a Deus. Soltar bem os ombros, fechar os olhos. Colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do Reiki vá até ele. Chocurei, Chocurei, Violeta, Chocurei, Chocurei, Dourado, os 3 sopros.
Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família. Que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado em todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que o Irineu Cordeiro, o seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo. Ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos.
Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do Reiki vá até ele. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo. Ligarmos-nos a Deus
Soltar bem os ombros, fechar os olhos. Colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado. Que a energia do Reiki vá até ele. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas,
os lares sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, violeta, Chokurei, Chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado. Que a energia do reiki vá até ele. Chokurei, chokurei, violeta. Chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, chokurei, violeta. Chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família. Que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta. Chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chokurei, chokurei, violeta. Chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado em todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros.
Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos, iluminados pelo reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, violeta, Chokurei, Chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado. Que a energia do reiki vá até ele. Chokurei, chokurei, violeta. Chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, chokurei, violeta. Chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família. Que ele seja protegido, iluminado, guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta. Chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chokurei, chokurei, violeta. Chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa venham, eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo,
a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado. Que a energia do Reiki vá até ele. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado, guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado em todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente
na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa venham, eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, o seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado. Que a energia do Reiki vá até ele. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta,
chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros do condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado em todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que o Irineu Cordeiro, o seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo. Ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos, iluminados pelo reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do reiki vá até ele. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia,
Pedro, chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado em todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo reiki. Chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo. Ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do reiki vá até ele. Chocurei, chocurei, Violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada
e curada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros para o Andrei e toda a sua família. Que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado em todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora que o Irineu Cordeiro, o seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo. Ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki.
fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado. Que a energia do Reiki vá até ele. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa venham, eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao
professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do Reiki vá até ele. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado e guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios sejam todos iluminados pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado.
e tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Zui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do Reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pelo Reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado. Que a energia do Reiki vá até ele. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado, guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado e todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários sejam iluminados pelo Reiki. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que a casa de Lakshmi progrida grandemente na escola, os alunos, os professores, os hóspedes da casa eles venham todos para se alojar em nossa casa, que a nossa casa seja protegida, iluminada e guardada. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Agora, que o Irineu Cordeiro, seu Coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Marlene, a Salma, a Cidinha, todos sejam iluminados, guardados e curados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam protegidos e iluminados. Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios
sejam todos iluminados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que todo o universo, que todo o planeta, que todo o nosso país, que todo o nosso estado, que todas as nossas cidades, os bairros, as ruas, os lares sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. E tudo se faz por direito divino, aqui, agora, eternamente. Os 3 sopros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, soltar bem os ombros, fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, fechar as mãos. Liguemos-nos ao professor Mikao Usui, Dr. Hayashi, Madame Takata, a todos os expoentes do reiki. Concentremos-nos. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Concentremos-nos. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos, iluminados pelo reiki, fortalecidos, libertos de qualquer vício. Falemos o mantra Chokurei, Chokurei, violeta, Chokurei, Chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Paulinho, meu primo, que seu cérebro fique curado, que a energia do reiki vá até ele. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para Denise, que ela seja fortalecida, iluminada, guardada e curada. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Para o Andrei e toda a sua família, que ele seja protegido, iluminado, guardado à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Para Paulo, André e toda a sua família, Kátia, Lucas, Letícia, Pedro, chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Fernando e o Eduardo, a Ana, todos sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Ricardo e o Henrique, a Sandra, o Dalton, todos da família, sejam protegidos e iluminados. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto de São Paulo seja iluminado em todas as famílias, todas as criaturas e todos os funcionários.